Definição. Tá? Sejam A e B conjuntos, sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função de A em B, uma função de A em B é uma lei que associa cada elemento de A, associa cada elemento de A a um único, ou seja, a um e somente um. Esse um aqui é artigo indefinido, esse aqui é numeral. Associar um e somente um, o quê? Elemento de B. E se... Ou seja, uma função é também uma relação, porque ela gera associações. Você tem associação de elementos de A a elementos de B, mas não pode ser qualquer relação. Ela tem que associar cada elemento de A a um e somente um elemento de B. Então B pode ter mais elementos do que A. Então B pode ter mais elementos do que A. Né? Pode. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos ver o que não é função, para aproveitar o desenho. Isso aqui é uma função desse conjunto A no conjunto B? Não. Porque já começa aqui esse x1. Não está associado a nenhum de B. Como se não bastasse, como se isso não bastasse para não ser função, ainda tem esse x2, mas isso aqui já matou. Não é função. Para ser função, tem que ser assim, ó. Aqui, um desenho, né? Um desenhozinho, ó. O A. Diga, meu filho. E se um elemento A se dois elementos do A se associar a um do B? Vamos ver aqui. x1, x2, x3, x4. y1, y2, y3, y4. Vamos lá. x1 vai no x2, x2 vai no y2, x3 vai no y2 e o x4 vai no y4. Pronto, isso aqui é uma relação de A em B, né? Isso é uma função de A em B? Vamos lá. Cada elemento de B, essa relação aqui, essa lei, associa cada elemento de B, não. Cada elemento de A, escrevi certo, né? Cada elemento de A, ela associa cada elemento de A a um único elemento de B. É ou não é? x1 está associado ao y2 e somente ao y2. x2 está associado ao y2 e somente ao y2. x3 está associado ao y2 e somente ao y2. x4 está associado ao y4 e somente ao y4. Ou seja, cada elemento do conjunto A está associado a um e somente um elemento do conjunto B. Então, essa relação de A em B, ela define uma função de A em B. A sua relação inversa define uma função de B em A? Não. Porque tem gente aqui, ó, o Y, se eu olho para a relação de A em B, define uma função de A em B. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu falo em relação primeiro. Como relação, a relação de A em B define uma função de A em B. Agora isso, como uma relação de B em A, que é a relação inversa, né, não define função de B em A. Porque fica sobrando. Tá? Fica sobrando. E o y2 está
Voltando para 3. Então, o Y2 está associado a 3, não pode. Mas antes disso, você já vê que o Y1 não está associado a ninguém. Então, isso aí eu tenho uma função de A em B. Isso aqui é uma função de A em B. Isso aqui define, isso aqui é função de A em B. Ou define função de A em B. Isso aqui é função de A em B. Vamos a um outro exemplo. Um exemplo que eu gosto de dar, tá? Ó. Professor, então se todos os elementos de B estiverem associados, é uma função. O quê? Se todos os elementos de B estiverem associados, é uma função. Desse jeito aí não é. Não necessariamente. Olha aqui, desenho de novo. Se for assim, ó. Vai dar certo. Ó. Tá? X1, função 1, X2, função 2, X3, função 3, 4, 4, 4. Tá. Aqui, ó. Isso é função de x e y? Sobra ninguém. Não. É função de x e y? Não. A relação inversa é função de y em x? Não, porque só pode associar. Não temos função de x em y, porque o x3 está associado a 2. E não tem função de y em x, porque o y4 está associado a 2. Mas e se sobrar um que não esteja associado a ninguém, ainda assim é uma função? Se o quê? Se sobrar um, tipo aquele y aí. Tá aqui, isso aqui é função. Isso aqui é função de A em B. Para ser função, isso aqui tem que ser verdade. Cada elemento de A, tá certo? Cada elemento de A deve estar associado a 1 e somente um elemento de B. Entendeu? Entendeu? Então isso aqui não define função de A em B, essa associação, ó, desculpe, isso aqui não define função de x em y, não define função de x em y, ou seja, eu tenho uma relação de x para y que não define função de x em y, e a sua relação inversa não define função de y em x, nem define o quê? Função de y em x. Vamos ver um exemplo, outro exemplo aqui, ó. Sejam A, o conjunto formado por cada x, tal que x é aluno da UFC. E B, o conjunto formado por cada x, tal que x é vírgula, B, o conjunto formado por cada, sejam, né? Tal que x é número de CPF e R, a seguinte relação. R, o conjunto formado pelo x, y, pertencente a cartesiano B. E a associação é o seguinte. Y é CPF de x. X está em A, X é aluno da UFC. Y está em B, Y é número de CPF. E qual é a relação? Qual é?
X está associado a Y quando Y é CPF de X. Isso, R, define função de A em B? Define, porque cada aluno da UFC possui um e somente um número de CPF. Ele está associado a um e somente um número de CPF. Então, a R define função de X em Y. R define de X e Y, não. R define função de A em B. Agora eu pergunto, a relação inversa de R define função de B em A? Sim. Não. Não. B é conjunto tal, B é o conjunto formado por cada X, tal que X é número de CPF. O meu número de CPF não está associado a um aluno da UFC. A relação inversa de R, a relação inversa de R, tá? O A é um conjunto de alunos, tá? E nem todo mundo que tem CPF é aluno da UFC. Eu não sou mais. Eu já sofri. Hoje eu faço com que os outros sofram. A relação inversa de R não define o quê? Função de B em A. Por quê? Porque tem CPF que não está... Olha a lei, ó. Y é CPF de X. Eu tenho um número de CPF que não é número de CPF de nenhum aluno da UFC. Nenhum. O meu. Da minha mãe. Só o senhor já bastaria. Tá. A senhora que trabalha aqui, ela trabalha, é funcionária, mas ela não é aluna da UFC. Entendeu? Tá? Ah, beleza. Outra aqui, ó. Ó. Colocar uma relação que define função. Eu tenho um plano. Nesse plano, eu estabeleço como medida de comprimento o centímetro e crio a seguinte relação. Eu pego o conjunto dos quadrados desse plano. E o outro conjunto é o conjunto dos números reais não negativos. E um quadrado está associado a um número real não negativo quando esse número é a área desse quadrado. Isso define função do conjunto dos quadrados no conjunto dos números não negativos? Sim, porque fixada a unidade de medida, que é em centímetros, cada quadrado tem somente uma área. Então eu estou associando a cada quadrado a sua área, artigo definido, porque só tem uma área. Cada quadrado, o plano π, aí eu vou considerar o conjunto dos quadrados de π, e a cada quadrado eu estou associando a sua área. Todo quadrado tem área, e só tem uma. Fixada a unidade de medida, há um único número real não negativo que expressa a área de um quadrado em centímetros quadrados. Por exemplo, volume. O volume é função do raio. Função é um negócio que aparece, por isso é que tem um cálculo. Graças a Deus que tem função, né? Aí eu tenho emprego para dar, né? Dar aula para vocês. Bem, então vamos ver aqui outro exemplo, ó. Professor, agora Diga, meu filho. tem como botar duas coisas dentro da função e passar aí? Como é que é? Pegar dois elementos. Peraí, vamos com calma, Vamos pegar mais um, ó. Pega essa relação. R é o conjunto dos
XY pertencentes a N, a Z cartesiano Z, ó, a Z cartesiano Z, o X está em Z, quer dizer, tal que X é 2Y. Olha aqui. Olha aí, ó. Isso dá uma função de Z em Z? Faz todo sentido a minha pergunta. Ó. É mesmo Z, mas a relação é X de Z está associado a Y de Z se X é igual a 2Y. Preste bem atenção. Leitura correta. X inteiro está associado a Y inteiro se somente se X é igual a 2Y. Quando X é o dobro de Y. Eu te pergunto, por essa relação, todo número inteiro está associado a um outro número inteiro? Pense. O 3 está associado a alguém? Olha a ordem, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui os inteiros, eu vou colocar aqui os inteiros. Vou colocar aqui em conjunto, tá? Suponha que isso aqui representa o conjunto dos números inteiros. Suponha que isso aqui. Vamos dar uns exemplos. Ó, pegue o 4. O 4 está associado a quem? A 2. Porque aqui está o X, ó. Aqui está o X, aqui está o Y. Tá, ó. XY. O X tem que ser 2Y. Para o X daqui, está associado ao Y daqui. Então, o 4 está associado a quem? A 2. Ah, saquei. Sacou? Beleza. E o 3? Não está associado. Então, isso aqui é uma relação de Z em Z. O primeiro Z é um conjunto A, o segundo Z é um conjunto B. É só pensar nisso. Então, isso aqui, R, não define função de Z em Z. Sobra. Agora, a sua relação inversa define função voltando de Z em Z? Porque o A é Z e o B é Z. Sim. Porque todo número desse Z vai estar associado ao seu dobro. Então, R não define função de Z em Z. Preste bem atenção. A R aqui, porque ela está de Z em Z, aí um número daqui está associado a um daqui, se somente se o daqui é o dobro do daqui. O 3 não está associado a ninguém. Por isso é que é bom falar em relação, para pensar na relação inversa, aí você dá exemplo, tá? Então, R não define, porque toda função é uma relação, mas a recíproca não é verdadeira, nem toda relação é uma função. Então, essa relação aqui não define função. Mas toda função é relação? Claro, porque é uma lei que associa elementos, uma função de A em B, o que é que ela faz? Ela associa elementos de A com elementos de B. Então, ela é relação. Mas é uma relação especial. O que é que ela tem de especial? Não sobra ninguém em A. E todo elemento de A está associado a somente um elemento de B. Quanto tempo? Dá uma parada aí. Começa, pode ser o último.